Timóteo, Café Paula Maciel. Café Paula Maciel. Olha. Timóteo, lá atrás. Ela trouxe de Timóteo, comprou lá em Timóteo. Né? Comprou em Timóteo o Café Paula Maciel. Gratidão, né? Em nome do maravilhoso Papai Alcho. Eu estou vendo aqui que as cadeiras da frente estão vazias. É sempre assim. Não dá para entender. Por que as cadeiras da frente ficam vazias? Vamos silêncio. Agora já começou. Agora é hora de ficar quieto. Né? Depois vocês vão conversar mais, né? Para conversar muito mesmo é só vir dormir aqui. Dorme aqui que vocês vão poder conversar para valer, né? Em nome do maravilhoso Papai Alcho. Temos uns irmãos que me pediram se poderia mudar para cá. E eu falei que pode. Irmã Wilson, o irmão Ilcinho, irmã Elminha, irmã Marinalva, irmã Márcio, irmã, não sei se irmã Edna, mas a irmã Kátia, né? Todos eles, irmã Marinalva, falei. Então eles querem mudar para cá. Falei que pode. A gente está arrumando para ficar melhor, né? Para ter um conforto melhor. Cada dia que se passa vai melhorando. E eles podem sim. Aí com isso nós vamos poder ter um galinheiro, eles vão cuidar do galinheiro, vão poder ter uma piscicultura, né? Que eles vão jogar ali o alimento para os peixinhos. Então, com isso nós vamos poder ampliar, né, algumas coisas, por exemplo, a galinha, né, umas galinhas botadoras de ovos, né, então, cuidando, né, para que a gente possa ter também a fonte de proteína, né. Então, como eu falei, esse refúgio aqui, nós vamos usufruir até a nossa redenção, né. Depois vai ficar para aqueles que vão acordar na tribulação, despertar do sono profundo, né? Então, em nome do maravilhoso Papai Alcho, aqui foi feito para vocês, né? A casa de Yahweh, feita para o povo de Yahweh, né? Então, no nome do maravilhoso Papai Alcho. Essa é a condição, né? É a condição que agrada Yahweh. Nós já vimos a respeito do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor. Amor, começa com amor, fazendo link com Filadélfia, amor entre irmãos. Então, o fruto do Espírito não são, ele é. Por que fala o fruto do Espírito é? É porque refere-se a um ser, né? Quando fala um ser, ele é um ser único. Ser único, né? Então, ele é composto de tudo isso. E com ele, os filhos, né? Os filhos são a sua semelhança. Os filhos são semelhantes, né? Um filho tem que ser semelhante ao pai, né? Porque como que a gente poderia falar semelhança física? Não, é a semelhança em atitudes, né? Em comportamento, em santidade, em obediência, né? Em fidelidade. E aí fala sobre o fruto do Espírito, para vocês terem uma referência do que vocês têm que correr atrás, né? O fruto do Espírito é amor. Começa com amor. Alegria. Alegrei
quando me disseram, vamos à casa de Yahweh. Quem aqui não é para ser um peso para você já chegar e falar assim, nossa, vai começar, vamos embora. Porque a palavra fala, pela boca de Davi, ali estava o Espírito Santo. E ele falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Yahweh. Né? Então, a alegria tem que fazer parte da gente poder se reunir, vir trabalhar para Yahweh, vir para aprender as verdades de Yahweh, andar como ele andou, né? Então, a condição de alegria, amor, alegria. Aí lembra de Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Yahweh, né? Depois, amor, alegria e paz, né? Paz, a paz de Yahweh, a paz do maravilhoso papai, ou seja, viver em paz, né? Buscar viver em paz. Um com o seu irmão, viver em paz. Ser mais paciente, né? Ter mais paciente e respeito uns com os outros. Então fala, amor, alegria e paz. Depois fala da paciência. Ter paciência, né? Não estourar. Ter paciência. Paciência, porque muitos dizem que o mestre tarda em cumprir suas promessas. Mas ele usa de longanimidade, querendo que o maior número se salve. Então ele não vem rápido. Por quê? Porque se ele vier rápido, ele vai ter que reprovar muita gente. Exatamente. Entendeu? Ele vai ter que reprovar. Então, ele tarda em cumprir sua promessa, não porque ele quer, ele queria vir rápido. Mas ele tarda porque precisa que vocês cresçam mais em entendimento, graça, em boas obras, em conduta reta. Né? Uma conduta reta. Eu estava vindo, como eu falei na exemplo ali da irmã Valdete, que tomou sorvete, tudo que a gente come mole, vai sair mole. Tudo, irmã, isso não é diarreia, não. Entendeu? Então você comeu mingau, vai sair mingau. Entendeu? Por isso que a gente fala que a pessoa tem que comer comida sólida, para fazer um cocô sólido. Vai comer mingau, vai sair mingau. Vai tomar sorvete, já viu sorvete quando derrete? Vira um mingau, o sorvete derretido. Então tomou muito sorvete mingau, vai sair mingau. Isso não é uma diarreia preocupante. A diarreia preocupante é uma diarreia causada por bactéria. Entendeu? Causado por outros fatores. Então, comeu mole, vai sair mole. Por isso que a gente fala com idoso. O idoso gosta de ficar comendo papinha, gosta de comer vitamina. Aí fica assim, lá comigo. Ah, eu tenho uma diarreia. Aí eu falo assim, constante. E o que você come? Você come arroz, feijão, carne? Não. Eu como uma papinha, uma canjinha. Vai fazer diarreia mesmo, meu irmão? Claro! Entendeu? Então, passa pelo sistema digestório. O sistema digestório tira o excesso de água, mas não deu para tirar toda a água, então vai sair mole. Entendeu? Então, como eu recebi uma mensagem da irmã através do corpo de anciãos, a irmã não estava vindo hoje,
porque fez um procedimento estético no rosto, ficou inchado. Aí não vem na reunião. Então, é aquela situação que eu pus no grupo de que são os irmãos que não aprendem com o erro do outro. Não aprende. A prova é diferente para cada um. Mas falar assim, eu fiz um procedimento estético, isso pode me afastar do amor de em Yahshua Mashiach? Não. Eu vi lá, estava ouvindo a ministração de hoje, lá do ancião Mauro. O ancião Mauro já colocou ali para os irmãos o que eu mandei hoje cedo. Então ele já estava ministrando sobre isso. E ele pegou e falou de uma irmã que estava com infecção urinária, então não queria ir na reunião. Peraí, está com infecção urinária? Pode ser no banheiro, na casa, no quarto, vai estar infecção urinária até tratar em qualquer lugar. Agora, isso pode impedir a gente de estar reunidos como igreja no nome do maravilhoso Papai Yahshua? De jeito nenhum. Então, é só para vocês entenderem, se a pessoa não estiver na condição de igreja, ela não é salva. A gente não está falando de ser arrebatado, a gente está falando de salvação. Então, as pessoas que não estão se reunindo na condição de igreja não são salvas. Por quê? Porque rejeitam o sacrifício do Mashiach. Eles podem achar, é Jesus que morreu. Eles são salvos? São salvos se eles fizerem as coisas em conformidade. Por quê? Porque a condição não vai tirar o sacrifício de Yahshua Mashiach, colocando outro nome. O sacrifício de Yahshua Mashiach vai sempre existir. Pode colocar o nome de Jesus, mas o sacrifício é de Yahshua Mashiach, não foi Jesus que morreu. E a pessoa estando enganada por Abaddon e Beuzebu, né? Não vai tirar delas a salvação. Por isso que nas eras da igreja, você tem eras de igreja, e você sabe que dentro de uma era enorme, né, de Pérgamo, até vir novamente Filadélfia, todos ali estavam sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não sabia o nome, e em idolatria com Beuzebu e com Abaddon. Eu pergunto para o irmão Antônio Carlos. Roberto Carlos. Aqui, a paz do maravilhoso Papai Yahshua Maria. A paz do maravilhoso Papai Yahshua. Quem é Beuzebu? Abaddon, papai? E quem é Abaddon? Satanás. Então, Abaddon é Satanás quem? Aquele que se intitula Lúcifer. E Beuzebu? Porque lá em Lucas, chamaram de Papai Yahshua, falando assim, olha, tá? Ele está expulsando demônio em nome de Beuzebu. Né? Aí Papai Yahshua fala assim, olha, quem vai expulsar por Beuzebu vai ser os vossos filhos. Quem é Beuzebu? Dá para a irmã na sua frente. Como é que ela chama? Clarice. Isso. Quem é Beuzebu, irmã Clarice? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Yahshua chamado Cristo. A paz do maravilhoso Papai Yahshua. Beuzebu é o Jesus Emmanuel. É o Jesus Emmanuel. Porque é através do nome de Jesus Emmanuel que esse que foi profetizado aos vossos filhos vão
expulsar demônios. Entendeu? Então, é Beelzebul, Jesus, Emanuel, Abaddon, ali, Satanás, aquele que se diz Lúcifer. Sim, sim, pode sentar. Parabéns, irmã Clarice. Quer dizer, felicitações. Gratidão. Tá? Em nome do maravilhoso Papai Alves. Felicitações. E ao te proteja e guarde. Pode sentar. Então, essa é a condição que nós vamos abrir aqui. Nós vamos abrir, eu coloquei lá no grupo, como eu falei, a pessoa pode conhecer Yau Yaush, mas ela não se reúne como Yau Yaush, reúne como Deus, Zeus, que é Abaddon, e ali com Beelzebul, que é Jesus Emanuel. Aí sabe o que acontece? Elas participam da igreja. O pior é os de Sardes, que criticam aqueles que se reúnem em nome de Jesus e de Zeus, mas não se reúne como igreja. Entendeu? Tinha que vir reunir conosco. Esse é o grande problema daqueles que falam Yau e Yaush, mas não se reúnem como igreja. Onde que eles estão? Eles estão fora da igreja. Entendeu? Por quê? Existe uma necessidade. Primeiro, qual? Abandonar os vícios. Reunir como igreja lavada e remida. Porque não tem jeito da pessoa pactuar do cálice de Yau e do cálice do pecado, dos demônios. Entendeu? Então, as pessoas pegam e falam, não, eu acredito em Yau e Yaush, mas por que você não obedece? A obediência é clara, nós temos que reunir como igreja. Esses que hoje estão nas denominações, quando eles morrem, eles vão para onde? Irmão Antonini. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Alves chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Esses que estão em desobediência, né? Não, esses que estão nas igrejas evangélica e católica, quando eles morrem, eles vão para onde? Só tem 2 lugares para eles, né? Ou para o inferno, ou para o seio de Abraão. Para onde eles vão? Como foi comentado que as 2 testemunhas poderiam ir no seio de Abraão pregar para aqueles que estão lá, porque eles também poderiam estar lá porque foram enganados. Isso. Muito bem. Então eles estão aonde? Eles vão para onde? O seio de Abraão. Vão para o seio de Abraão. Muito bem. Agora, são todos que vão? Não, porque nem todos tiveram a vida. Não tiveram uma conversão. Muito bem. Entendeu? Então, é aqueles que vão para o seio de Abraão, mesmo tendo sido enganados por Zeus e também por Jesus Emanuel, é aqueles que procuraram viver em obediência à palavra. Entendeu?
Procuraram viver em obediência à palavra. Porque aqueles que estão ali como aproveitadores não estão nem aí para seguir a obediência. Eles estão ali para aproveitar. Esses aí vão para o inferno. Por quê? Porque o sacrifício do Mashiach não os alcançou. Quando você percebe que o sacrifício do Mashiach alcançou alguém, é quando há mudança de atitude, mudança de vida. Então a pessoa demonstra que o sacrifício do Mashiach alcançou ela quando ela tem mudança de atitude. Entendeu? Faz as coisas na obediência, né? Faz as coisas para obedecer, quer obedecer, se esforça em obedecer, né? Se esforça em obedecer. Então esses morreram na ignorância, vão para o seio de Abraão. E isso está acumulando, né? Acumulou muita gente lá, muitas eras. Então precisa do quê? Precisa que eles sejam esclarecidos antes de ser levados para o céu. Quem que vai fazer essa missão? Vai ser as duas testemunhas. Quando elas morrerem, elas vão descer e vão pregar para aqueles que durante as eras da igreja estavam ali prestando culto idólatra para Jesus Emanuel e também para Zeus, Deus. Entendeu? Então ele vai ali trazer o que para eles? O esclarecimento. Vai trazer o que para eles? O esclarecimento. Só depois que eles forem esclarecidos e mostrarem arrependimento e vão chorar. Por quê? Porque entenderam que fizeram errado, aí eles têm a condição de ser elevados. Ok? Gratidão. Assim também como nós vemos Yahshua, né? O Espírito Santo, quando ele saiu ali da condição de encarnado no corpo, aí ele foi como alma vivente. E ele foi como alma vivente. Só que ele estava carregando o pecado da humanidade, não era? Porque ele estava num corpo carregando o pecado da humanidade. Então ele foi para o inferno. Só que quando chegou no inferno, então ele fez o que no inferno? Ele pregou. Né? Ele pregou. É a condição do rico. O rico que foi ali para o inferno. Lembra da parábola do rico que viu de longe Lázaro? Então ele foi para o inferno. E quando ele foi para o inferno, ele pregou para quem lá? Para aqueles que estavam no inferno. Quem é que estava no inferno? Irmão Robson de Londrina. Isso é preciso vocês prestar atenção. Dizem aqui, a paz do maravilhoso Papai Yahshua chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahshua. Quem estava no inferno era o rico. Não, meu irmão. O rico foi ao inferno pregar. Aí eu pergunto, pregar para quem? Pregar para quem? Pregar para aqueles que não conheciam a verdade? Veja bem, a palavra fala assim, porque todos pecaram. Todos pecaram. E a gente sabe qual que é a recompensa do pecado? A morte. A morte. Ou seja, vai para o inferno. Então, ele foi pecar para quem? Para todos aqueles que ainda não tinham recebido o quê? O sacrifício do Mashiach no madeiro. Então, quem estava lá,
que ouviu a pregação e levantou a mão? Me dá um exemplo. Quem estava lá no inferno? No inferno, que levantou a mão. Davi, Exatamente. Abraão, Zacariel, Ialcov, os profetas, todos estavam no inferno. Todos estavam no inferno. Por quê? Porque por eles mesmos nenhum consegue justificar a si mesmo. E aí, todos aqueles que levantaram a mão diante da pregação, eles foram tirados do inferno e levados para o seio de Abraão, que estava vazio. Exatamente. Entendeu? Ainda não tinha sido derramado sangue para se justificar eles, né? Não tinha. Porque quando eles morreram, o sangue ainda não tinha sido derramado no madeiro. E a gente pega aqui, ó, vamos abrir aqui, Colossenses 1:15. 2054. Colossenses 1:15. 2054. 2054. Na realidade, já tinha um sim que estava lá. Quem é esse que já estava lá no seio de Abraão? Abião? Não. Lázaro. Quem que já estava lá? Lázaro. Exatamente. Representado por quem? Por aquele ladrão, o bom ladrão do madeiro. Ainda hoje estará comigo aonde? No paraíso. Por quê? Porque, veja bem, o sangue ali, ó, vai cobrir lá, ali o ladrão. Entendeu? Mas todos que morreram antes, você percebe que o ladrão no madeiro é o primeiro a se converter. Não, exatamente. Entendeu? Até Pedro fala, ó, quando você se converter, apacenta teus irmãos. Viu? Até Pedro não tinha se convertido ainda. Então, aquele homem que estava ali no madeiro, ele se converteu de coração. E ele pegou e falou assim, olha, lembra de mim quando entrares no teu reino? Ele reconheceu a condição dele de pecador. Ele reconheceu que por ele mesmo ele nada poderia fazer. Mas viu que aquele homem era justo, aquele que estava sendo emadeirado. E falou, lembra de mim. Nós estamos aqui culpados nos nossos delitos. Estamos pagando. Nós estamos pagando o preço do nosso pecado. Mas ele não cometeu nenhum delito. E ele reconheceu. Por quê? Porque o outro ladrão, ele estava caçoando. Mas ele interferiu e falou assim, cala você. Nós estamos aqui, sim, pagando pelo nosso delito. Mas ele não, ele é justo. Entendeu? Gratidão, em nome do maravilhoso Papai Alves. Então, a gente vai abrir aqui, ó, Colossenses 1. 2054. Ó. Colossenses 1, versículo 17. Colossenses 1, 17. É antes de tudo, e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos. Está vendo? Ó? Fazendo link. Primogênito dos mortos, quer dizer, dentre os mortos,
o primeiro a ressurgir. Entendeu? O primeiro dos mortos a ressurgir. O que está referindo isso? O primeiro que esteve no inferno, esteve nas regiões inferiores e saiu de lá. Não, o primeiro a ressurgir, o primeiro a subir para o céu. Exatamente. Ninguém voltou. Ele foi o primeiro. Todos viram a hora que ele estava sozinho. E ele foi ascendido sozinho. Então, ele é o primogênito na terra dos mortos, o primeiro a voltar à vida, voltar às regiões celestiais. Exatamente. Entendeu? Então, quando fala primogênito dos mortos, dentre os mortos, o primeiro a voltar para o lugar de vida, que é o céu. Céu não é lugar de mortos. Por isso que quando nós chegarmos lá, primeira coisa que vai buscar, procura esse Abaddon. Procura esse aí, Abaddon. E fala aqui, o que fazes aqui? Aqui não é lugar de morto. O que fazes aqui? Quiseste talhar para si um sepulcro no alto? Aqui não é lugar de morto. Entendeu? Lá é lugar daqueles que vivem. Então, primogênito dos mortos, dentre todos, ele é o primeiro que voltou, conseguiu voltar para o céu. Nossa, tremendo. Entenderam? O nome do maravilhoso. Aí fala assim, ó, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Quando fala tendo em tudo, significa ele é o primeiro em tudo. Tendo em tudo a primazia, sendo primeiro em tudo. Aí fala, pois nele aprouve, quer dizer, foi da vontade de Yahweh, fazer habitar toda a plenitude. Qual que é a plenitude de Yahweh? Plenitude de Yahweh, o Espírito Santíssimo de Yahweh, e o Espírito Santo de Yahweh também. Também, tadinho, né? É lógico, sem o Espírito Santo não é plenitude. A plenitude é habitar nele o Espírito Santíssimo e o Espírito Santo. A plenitude de todas as coisas. Exatamente. Os dois. O Espírito Santíssimo sozinho não é plenitude. O Espírito Santo sozinho não é plenitude. Eles são plenitude quando eles estão juntos. Assim seja. Assim seja. Pois nele aprovei ao fazer habitar toda a plenitude. E reconciliar para ele e por ele. Por ele e para ele. Todos os seres. Estou na Bíblia, Yahweh Shalom. Reconciliar por ele e para ele todos os seres. Os da terra e do céu. Realizando a paz. Está vendo aqui? Realizando a paz pelo sangue do madeiro. Antes do madeiro, todos iam para o inferno. Antes do madeiro, todos iam para o inferno. Aí, quando ele foi lá e pregou, aqueles que levantaram a mão, ele pegou e levou eles para o seio de Abraão. Gratidão. No nome do maravilhoso Papai Yahweh. Vocês agora entenderam mais um pouco, né? E mostrando que nós vamos pegar aquela passagem que fala assim, Davi. E Davi fala assim, e não deixará a minha alma, ó, vamos lá, no Sheol, vamos lá? Quem achar vai me falar. A irmã Rejane ouviu a minha exortação, né? Salmo 16, 10. Ainda deu tempo, né?
Deu tempo. Você viu a irmã Lúcia, fez procedimento, estava com o rosto todo roxo, mas não faltou. E você não podia faltar por isso, por esse motivo. Você tinha o exemplo da irmã Lúcia, que veio toda roxa, inchada, e veio para a reunião. Sabia que eu ia chamar atenção, não é? Esse tipo de justificativo, não aceito mesmo. A gente lembra que nós temos que nos humilhar. Quando a gente está feio, descabelado, maltrapilho, se apresenta diante de algo para ele nos curar. Né? Gratidão, porque chegou a tempo, né? Aonde que está escrito? Salmo 16, 10. Salmo 16, 10. 876. Salmo 16, 10. 876. Ó, aqui, você pega Salmo 16, aí você vai pegar versículo 1. Salmo 16, versículo 1. Está na Bíblia Yal Shalom. Salmo 16, versículo 1. Irmão Vitor, lê para mim Salmo 16, versículo 1. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Al, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. Salmo 16, versículo 1, na Yal Shalom. Guarda-me, ó Yal. Não! O 1 não está escrito aí. O 1 está antes. A meia voz de Davi. Ah, ali que está o 1. Ali que está mostrando claramente que é Davi falando. Ainda fala. A meia voz de Davi. Ele falando a meia voz. Quer dizer, não está falando alto, está falando baixo, média voz. Quem está falando? Davi. Davi. Por isso começa aqui, ó. 1. A meia voz de Davi. Guarda-me. O 1 está ali. Viu? Então, eu queria pus você para ver se você é atento. Né? Para ver, eu tenho que observar. Se é atento, pode sentar agora. A meia voz de Davi, ok? Agora vamos lá no versículo 9. No versículo 9. Por isso meu coração se alegra. Quem é esse coração que se alegra, irmã Regiane? Dá um microfone para ela. Por isso meu coração se alegra. Quem que é que está falando? Quem está falando? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Al, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. Quem está falando? Por isso meu coração se alegra. Quem está falando? Espírito Santo? Volta lá. Salmo 16, 1. Salmo 16, 1. Lê aí. E ao minha parte na herança. Versículo. Salmo 16, 1, irmã. A meia voz de Davi. Isso, a meia voz de Davi. Agora volta no versículo 9. Lê para mim. Por isso, meu coração se alegra. Quem é que está falando? Davi. Davi. Pronto. É difícil. É muito fácil.
Davi está falando. Aí ele fala assim, por isso meu coração se alegra. Quando fala meu coração, fala de quem? Fala do ancião. Do ancião. E o ancião é o que de Davi? É descendente de Davi. Descendente de Davi. Por isso Davi fala, cria em mim um coração Um coração puro. puro. Por quê? Da descendência de Davi, Iau levantaria um ancião puro. Exatamente. Aí ele fala, o meu coração se alegra, fazendo link. O fruto do Espírito é. Começa. Alegria. Não, amor, alegria, Isso, paz. pronto. Está falando de alegria, o meu coração se alegra. Em Filadélfia, amor, vai brotar a alegria da nossa salvação. E ele fala, o meu coração quer dizer, um coração que vem das minhas entranhas, ou seja, da minha descendência, vai se levantar um que vai se alegrar. Ele fala, Salmo 16, 9. Por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam. Quando fala entranha, ele está falando de quê? Está falando de intimidade. Do meu interior. Da minha carne. Do meu DNA. Entendeu? Aí ele fala, por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam, a minha carne repousa em segurança. Quando ele fala, a minha carne repousa em segurança, está querendo dizer o quê, irmã Regiane? O corpo da igreja? A minha carne significa o meu descendente repousa em segurança. Não é, ele não repousa. Não é ele que vai para a sétima era repousar. Ele fala, a minha carne repousa em segurança. Aí ele continua. Pois não abandonarás minha vida no Sheol. O que é Sheol? Inferno. Mostrando Davi estava onde, que profetizando? No inferno. Ele fala, ele não vai me esquecer aqui no inferno. Porque ele reconhecia os pecados que ele tinha feito. Exatamente. Ele reconhecia todos os pecados que ele tinha feito e ele sabia que ele não poderia se justificar com coisas boas que ele fizesse. Entendeu? Ninguém se justifica com coisas boas. Sabe, irmão Euder? Cadê irmão Euder? Irmão Euder está aí? Viu, irmão? Você não se justifica. As coisas erradas não é justificado pelas boas. Entendeu? Então, Satanás pensa assim. Ele acha que fazendo coisas boas, ele está cobrindo as coisas erradas que ele faz. Por isso que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele faz coisas boas, aí ele acha que fazendo coisas boas, ele está cobrindo as coisas más que ele faz. Não se cobre. Ninguém se justifica. Se pecou uma coisa, não se justifica. Por isso que precisa do sangue. Entendeu? Do sangue do Mashiach. Por isso reconciliou, deu paz. Deu paz significa, ele conseguiu fazer que as criaturas tivessem paz diante de Yahweh. Entendeu? Então, não é fazendo uma coisa boa
que justifica a outra errada. Eu tenho que fazer as coisas certas o tempo todo. Se eu fizer coisa certa e errada, por exemplo, chegar atrasado no trabalho e não me pagar aquele tempo, ah, não, mas vai descontar do meu salário. Mas peraí, vai descontar do seu salário? Sim, mas o seu patrão não vai ter confiança em você. Aí, o fazer o certo é você ser irrepreensível. A única forma de você subir é ser irrepreensível, tanto com os de dentro quanto os de fora. Os de fora falando dos olhos de algo que observa a conduta. Conheço tua conduta. Não é assim que fala o mensageiro de Filadélfia? Conheço tua conduta. Eu sei que você vai trabalhar até doente. Até doente você vai trabalhar. Você enche a cara de remédio e vai. Eu vejo a sua conduta. Atestado médico que não falta para mim. Eu vou trabalhar doente. Eu encho a cara do remédio e vou. Entendeu? Então, para ser irrepreensível, tem que ser irrepreensível em tudo que faz. Não é só aqui no nosso meio. Tem que fazer com os de fora também. Ok? Em nome do maravilhoso papai, pode sentar. Então, ele fala, Salmo 16. Salmo 16. Essas coisas, meu irmão, não tem. Você fica imaginando Yaucha José. Yaucha José era o primeiro a acordar. Por quê? Para cuidar das coisas de Potifar. E é o último a dormir. Cuidava bem, muito bem, ia observando. E a palavra fala que Iau abençoou a casa de Potifar por causa de Yaucha José. Exatamente. Então, você tem uma referência, meus irmãos, para seguir. Aí Iau, porque ele foi fiel no pouco, Iau colocou ele para ser governador do Egito inteiro. Aí nós vamos ver um outro exemplo. Aí a gente vê Yaucha José antes de estar no Egito. Enquanto os irmãos tramavam contra o pai, como é que eles tramavam? Eles tramavam assim, o pai era rigoroso, falava assim, vocês vão cuidar do rebanho, vocês não podem comer da ovelha. Vocês têm que cuidar. Vocês vão ter que comer aqui, ó, vocês vão comer aqui hortaliças, vocês vão comer frutas, vocês vão comer sopas, mas vocês não podem tocar nas ovelhas. Aí o que eles tramavam com o pai? Pegava, esfolava uma ovelha e falava que o animal que pegou, devorou e só sobrou a pele. Aí o pai desconfiava deles e mandava um fiel, Yaucha José. E os irmãos detestavam ele. Por que eles detestavam? Porque chamava ele de linguarudo. Por quê? Porque o que era errado que eles fizessem, ele contava para o pai. Ou seja, ele era fiel com o pai. Ao invés de entrar na maracutaia dos irmãos. Né? Então, todos esses ensinos, a pessoa sabe. Mas quando vai colocar em prática na vida diária, não consegue colocar. Não está compreendendo que os olhos de Iau contemplam toda a terra
e ele busca os fiéis da terra. Ele busca os fiéis. Fidelidade faz parte do fruto do Espírito. Fidelidade faz parte do fruto do Espírito. A minha esposa fala assim, eu não posso contar nada para você, não, você é bocão. Literalmente Yaucha José. Exatamente. Porque eu pego e exorto para a pessoa consertar. Eu não acoberto, eu não faço vistas grossas, como Eli. Eu pego e chamo a atenção para ver. Só eu chamando a atenção, exortando, que há uma chance dessa pessoa se arrepender. Por quê? Se eu ficar calado, ela vai fazer de novo. Porque, eu fiz a primeira vez, ninguém me falou nada. Fiz a segunda. E se eu não chamar a atenção de primeira, ela vai fazer segunda vez. Então, Salmo 16, versículo 9. Por isso meu coração se alegra. Aí, ó, coração de Davi, né? Então, quando fala assim, um homem segundo o meu coração, não está falando que Davi era grandioso. Estava falando assim, de Davi eu vou levantar o meu coração. Entendeu? E ele fala assim, por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam e minha carne repousa em segurança. Quando ele fala minha carne, quando a pessoa morre, a carne não vai para a sepultura. Mas aquela carne que ele está falando, está repousando em segurança, porque ele vai ser tirado vivo. Exatamente. Então não está falando dele. Porque todo mundo que morre nessa terra, morre e a carne apodrece. Mas ele está falando, a minha carne repousa em segurança. Ou seja, da minha descendência, vai ter um que vai ser tirado daqui vivo. Exatamente. Ele fala, agora ele fala. Pois não abandonar minha vida no Sheol. Quando fala vida, fala a vida do corpo é o sangue. O sangue do corpo é a alma. Não vai deixar a minha alma no Sheol. Vocês já aprenderam que a vida do corpo é o sangue. E o sangue é a alma do corpo. Quando ele fala vida, ele está falando sangue. Quando ele fala vida, ele está falando alma. Não vai me deixar minha alma no Sheol, no inferno. Por quê? Porque no devido tempo vai vir para mim o resgate. Todos que estavam lá no Sheol, estavam no inferno, que levantaram a mão e aceitaram o sacrifício de Yaucha Mashiach, foram tirados de lá e levados para o seio de Abraão. Agora, no final dos tempos, eles também, como Shaul Paulo, eles aguardam uma redenção maior. Eles aguardam, aqueles que estão no Sheol, eles aguardam as duas testemunhas. Mas aqueles que estão no seio de Abraão, aguardam uma redenção maior. Ser tirado do paraíso, ser tirado do seio de Abraão e levado para o céu. Entendeu? Eles aguardam uma redenção maior. Mas tudo isso vocês têm que entender que, como nós falamos, tudo tem seu tempo. E é por isso que precisa de paciência, que é fruto do Espírito. Fruto do Espírito, paciência, tem paciência. Nós estamos aqui agindo de paciência. Nós não temos condições de fazer uma coisa de repente de pronto. E a gente vai fazendo devagarzinho.
assim como nós estamos fazendo devagarzinho, assim também nós estamos trabalhando a nossa alma. Nós estamos purificando ela. Nós estamos aprimorando, crescendo. Entendeu? Crescendo no Espírito Santo e crescendo em conhecimento. Ou seja, crescendo em graça e conhecimento. E o Espírito Santíssimo está olhando a nossa conduta, meus irmãos. Eu falo tanto sobre isso, tanto já ensinei, né? Tanto eu ensino para vocês que a base da nossa conversão se expressa em obras. Ancião Bruno se cansa de tanto falar que a fé sem obras ela é morta. E como que se expressa a obra? É na conduta. Como que você põe em prática? Aqui é o lugar, aqui, ó, é o lugar de você aprender. Lá fora é o lugar onde você vai pôr em prática. Exatamente. Eu lembro, na época de denominação, era tipo assim, um meme, né? E aí falava assim, um menino falando, ô pai, nós podemos... Ele fala assim, ó, ô pai, nós podemos pedir para o pastor para a gente morar aqui na igreja? Aí ele fala assim, por que, meu filho? Ah, porque aqui na igreja você é um santo. Como se diz, em casa não, né? Em casa não. Vamos pedir para o pastor a gente morar aqui na igreja? Entendeu? Ou seja, na vista de todo mundo é santo. Agora vamos ver se as obras é fora daqui. Né? Então, como eu já falei com vocês, a pessoa virar para mim e falar assim, eu estou aqui tanto tempo, agora que foi meu primeiro deslize. Primeiro deslize, não. Está maquinando mal há muito tempo. Ninguém cai agora. A pessoa maquina, observa no meio do rebanho quem que eu posso tragar. Assim que Satanás faz. Ele fica observando, andando ao derredor, observando a fraqueza de cada um, para tentar, na fraqueza de cada um, tentá-lo. Então, vamos lá. Versículo 10. Pois não abandonará minha vida no Sheol, nem deixará que teu fiel, não deixará que o teu fiel veja a cova. Aí vamos lá. Irmã Lúcia, dá o microfone para ela. Quando fala assim, não deixará que o teu fiel veja a cova, está referindo a quem? Eis-me aqui, a paz do nosso maravilhoso Papai Al chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Yalcha. O ancião mensageiro da era Filadélfia, porque ele não passará pela morte. Isso, não está falando de Yalcha, por quê? Porque ele passou pela morte. Isso, ele viu a cova. Exatamente. Gratidão, acertou. Está vendo aqui? Não deixará que o teu fiel. E Yalcha era fiel? Muito! Mas não é aquele fiel que está se referindo aqui. Porque aquele fiel, ele foi sepultado. Ele viu a cova. Então, está falando de um outro fiel que viria. Quando? No final dos tempos. Entenderam? Não deixará que o teu fiel veja a cova. Ou seja, vai tirar daqui vivo. Que é o link lá com o mensageiro de Filadélfia.
Está falando, vai vir uma grande tribulação, mas eu vou tirar você dela. Entenderam? Entenderam mesmo? Assim seja. Aí continua. Versículo 11. Ensinar-me-ás o caminho da vida. Quando fala ensinar-me-ás o caminho da vida, refere-se a quem? Irmã Rejane. Eis-me aqui. Ensinar-me-ás o caminho da vida. Quem vai ensinar é o ancião da igreja da era de Filadélfia. Por quê? Qual que é o fundamento que você tem que falar isso? Porque no final dos tempos, Não. Você tem uma passagem que fala e esclarece. O bicho foi aí, filho? É o bicho? Existe um texto. Ele acabou de falar assim, do coração. Aí ele fala assim, um outro salmo, que fala assim, na calada da noite, o meu coração me ensina. É desse salmo mesmo. É desse? Versículo 7. Ah! Na cara da irmã. Na cara! Olha aqui, ó. Vamos lá. Versículo 7. Versículo 7 do mesmo salmo. Versículo 7 do mesmo salmo. Bendigo a Ial que me aconselha. E mesmo à noite, aqui ele fala, meus rins vão pegar na King James. Ó. Salmo 16, versículo 7 na Bíblia King James. Salmo 16, versículo 7 na Bíblia King James. Darei louvores ao Mestre que me aconselha. Na calada da noite, o meu coração me ensina. Ok? Darei louvores ao Mestre que me aconselha. Quem é o Mestre que aconselha, irmã? o mestre que aconselha é o Espírito Santo, que é a palavra de alma. Vamos lá. Você tem que falar direitinho. Quem é que te aconselha? É o ancião da era. Não, o ancião é o coração que ensina. Estou falando de aconselhar. Me aconselha é o Espírito Santo que está encarnado. Fala assim, ó. Quem me aconselha é o Espírito Santo compartilhado comigo, que me aconselha. O Espírito Santo compartilhado comigo está dentro de mim. E ele fala comigo, me aconselhando. Quem é o mestre que me aconselha? O Espírito Santo compartilhado. Fala de novo, começa e fala minha pergunta e responde. Quem me aconselha é o Espírito Santo. Não, o mestre que me aconselha. O mestre que me aconselha é o Espírito Santo que está compartilhado em mim. Isso. Não adianta nada, o Espírito Santo está lá e não está dentro de você. A gente já entendeu que o Espírito Santo, ele é o único que adentra a pessoa. Ele é o único que adentra. E quando ele adentra, ele conversa com quem? Irmã Adriana, a irmã Rejane. O Espírito Santo conversa com quem dentro da pessoa? Com a minha alma. Isso, exatamente. O Espírito Santo conversa aconselhando a sua alma. É o Espírito Santo compartilhado. Ele adentra os que estão na retidão e conversa aconselhando a tua alma. Ok? Então vamos lá. Darei louvores ao Mestre que me aconselha.
Agora volta. Na calada da noite, o meu coração me ensina. Tá vendo aqui que é um jogo de palavras? É um jogo de palavras. Falar, o meu coração me ensina. Pera aí, deixa eu ver o que ele está falando. Tum-ta, 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 tum-ta. É isso que é o conselho? Porque está falando com os sábios. As pessoas ali, ó, passam por esse salmo, não dá a mínima bola, porque não está entendendo nada. E aqui fala, quando todos estão dormindo, tem um grupo que está acordado. E esse grupo que está acordado está sendo ensinado pelo coração de Davi. Exatamente. Pelo coração de Davi. Entendeu? Quando chega na era de Filadélfia, fala assim, o Espírito Santíssimo fala, eu tenho a chave da casa de Davi. Mostrando ali a correlação entre Davi e o coração na era de Filadélfia. Entendeu? Em nome do maravilhoso Papai, pode sentar. Darei louvores ao Mestre, que me aconselha. É o coração? Não, é o Espírito Santo compartilhado a todos que creem. Agora, ele fala na calada da noite, quer dizer, no ministério da lua, que a lua só aparece, né? O normal dela é à noite. 6 horas da tarde, ela aparece lá naquele cantinho lá, coisa mais linda, grandona. Ontem estava grandona, amarela e cheia. E ela vai levantando, né? Levantar-se-á, né? Aí vamos lá. Aí nós vimos aqui, ó, darei louvores ao Mestre que me aconselha na calada da noite, que meu coração me ensina. Me ensina. Agora você volta para a Bíblia e ao Shalom. Isso aqui é o decifrar. Porque se tivesse tudo isso na mesma Bíblia, era fácil. O difícil é que ela está espalhada. Aí eu tenho que ajuntar as peças. E é por isso que é a condição de quê? De decifrar. Decifrar os enigmas. Igual Ial, né? Ial fala por enigmas, ele fala por parábolas. Aí tem que decifrar as parábolas. Decifrar os enigmas. Então, Salmo 16, versículo 11 na Bíblia, Yal Shalom. Salmo 16, versículo 11 na Yal Shalom. Diz assim, ensinar-me-ás o caminho da vida. Olha aí, tá vendo? Quem é que está ensinando o caminho da vida, segundo eu ensino aqui, irmão Antônio Carlos? Eis-me aqui. É o Espírito Santíssimo, papai. Nossa, Entendeu? Tadinho, eu tenho que descontar. Dá um desconto para ele. Cadê o papai e a mamãe deles? Dá lá para a mamãe. Quem é que está ensinando? Quem é que está ensinando o caminho da vida, conforme eu estou ensinando aqui, irmã Sidneia? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Ial, chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Ial. Quem está ensinando, conforme o papai falou agora, é o Espírito Santo de Ial,
partilhado com o senhor, papai? Não, minha irmã, não. É, o meu coração me ensina. O coração é o ancião. O Espírito Santo, eu darei louvores ao Mestre, o Espírito Santo, que me aconselha. Pode sentar. Por isso que eu falo dos irmãos sentar lá atrás. Entendeu? Tem lugar aqui na frente. Traz a cadeira. Fica aqui nos meus pés. Fica aqui nos meus pés para ouvir a palavra. Mas insiste em sentar lá longe. Quanto mais longe, pior é o entendimento. Pode sentar. Eu falo. Na calada da noite, o meu coração ensina. Na calada da noite, falo ministério da lua. Na calada da noite, todo mundo está dormindo. O meu coração, quer dizer, tem um grupo que foi despertado, está acordado, por isso está tomando muito café para ficar acordado. É para esse grupo que o meu coração, o ancião da era de Filadélfia, ensina. Que faz o link, o descendente de Davi, a carne, da minha carne. Ele fala, a minha carne, o fiel, ele não verá a cova. Mensagem ao mensageiro de Filadélfia. Ó, eu vou tirar daqui, vou tirar você daqui. Você não vai ver a cova. Ancião Bruno, microfone para ele. Eu preciso de um consolo também, sabe? Ancião Bruno, eu estou explicando mal? Pode ser sincero. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Al, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. Papai está explicando muito bem, igual o papai sempre ensina a nós. Fala para os irmãos, senta na frente, os irmãos muitas das vezes vê a dificuldade que tem, não toma prumo em vir para frente, papai exorta, fala, senta aí atrás, não senta aí atrás, vem para frente. Os irmãos têm que ter essa atitude. Entende? O papai está explicando muito bem, mais claro do que isso, igual o papai falou, é só quando vier o sol. Aí vai aprender na açoite. Porque mais claro do que isso, irmão, nós fica aqui, nós anciãos, isso dói dentro de nós. Nossa, para mim assim, é como se vocês jogassem para mim, em cima de mim, um ácido. Sabe? Quando vocês não prestam atenção, não está ligado no que está sendo ensinado, não está tendo o Espírito Santo compartilhado dentro de vocês. Eu não consegui sair aqui de 2 versículos, irmãos. Eu não consegui. Pergunto para um, erra, pergunto para o outro. Aí eu faço uma revisão geral de tudo de novo. Faço uma revisão geral. Aí eu pergunto, depois de ter ensinado tudo. Aí quem é? Aí irmã pega e não sabe discernir as coisas. Quando fala de Espírito Santo, irmã, falando do Espírito Santo compartilhado em você. Quando fala do ancião, ele fala da alma, do Espírito encarnado. Chama coração de Davi. Não consigo ver, irmãos, como que eu posso fazer para tentar ensinar vocês? Eu não sei o que eu faço mais. Eu fico ouvindo lá os irmãos da África. Oh, que alegria que eu tenho. Que alegria que eu vi os irmãos da África. Ancião, basicamente ele ministra usando de quê? Ele não faz revisão igual eu faço, não. Ele dá para vocês, ou vocês têm a obrigação de ouvir a ministração. E ele cobra dos irmãos da ministração que foi ensinada aqui.
Ele faz pergunta, já contando que eles lá ruminaram várias vezes o ensino. E eles mostram, respondendo certo, que ruminaram. Agora vocês estão aqui na minha presença, eu explicando, revisando, fortalecendo, e vocês ainda não conseguem responder? Tem que ter muita paciência mesmo, né? Então vamos lá. Salmo 16. Bora. Eis-me aqui a paz do nosso maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso papaial. A palavra de alma em Salmo 119, no versículo 129, na Bíblia King James, fala assim: os teus testemunhos são admiráveis, por isso minha alma a eles obedece com alegria. Aí quando os irmãos respondem assim, mostra que não está obedecendo, porque o ensinamento está sendo dado. Porque se obedecesse era o quê? Ruminar, se dedicar. Os teus testemunhos são admiráveis, são admiráveis. Por isso minha alma a eles obedece com alegria. A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Viu? A exposição da tua palavra é o que está aqui, ó. Expôs a palavra. Aquele que é a imagem e semelhança. Aquele que está aqui, ó. Ele é a imagem do Yahweh invisível. Expôs. Yahweh expôs a sua palavra. Expôs o quê? Está mostrando. Abro minha boca e suspiro, ensinando os teus ensinamentos. Então, o ensinamento dele vem de Yahweh. E se vem de Yahweh, é um ensinamento que é perfeito. Nada de erro. Nada, nenhuma margem de confusão. Pelo contrário, uma margem que edifica. Mas se os irmãos não respondem da forma que o mensageiro espera, mostra que os irmãos não estão o quê? Sendo capazes, porque não estão ruminando. Não estão valorizando a mensagem que Yahweh está dando. Então, o ensinamento dado pelo mensageiro é claro. Eu falo para os irmãos, é uma alegria para nós. Por isso que ele falou assim, olha, é uma alegria. Viu que ele frisou muito hoje a alegria? Por quê? Porque a alegria de Yahweh está na casa, com ele. Está entendendo? Então, o ensinamento, papai, é claro, sim. Muito claro. Muito claro. Porque senão, a palavra não falava assim, ó, a exposição das tuas palavras ilumina. Senão, se é claro, é porque está iluminando. E aqui a palavra está clara, ó. A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Gratidão, gratidão. Gratidão no nome do maravilhoso Papai Alves. Aí ele fala no versículo 11 na Bíblia Al-Shalom. Salmo 16, 11 na Bíblia Al-Shalom. Ensinar-me-ás o caminho da vida, o coração, cheio de alegrias em tua presença e delícias à tua direita perpetuamente. À tua direita, tá vendo? Que ele se torna à direita, né? Ele se torna braço direito de Yahweh. Ele se torna o braço direito de Yahweh, o herdeiro, né? O primogênito. Então, quando eu falo a respeito disso, irmãos, com vocês, sabe? Não estou perguntando, fazendo pegadinha para vocês errarem, não. Eu simplesmente ensinei e mostrei e dei exemplo. Eu peguei a irmã Rejane aqui, eu falei, quem está falando? Ela simplesmente fala assim, o Vitor falou, é Davi, ué. Começou ali falando assim, as mesmas palavras de Davi. Em meia palavra, quer dizer, em meia voz. Em baixa altura, não estou falando gritando, estou falando média voz. Isso aqui é um cântico. Né? Isso aqui é um cântico. Então, não
começo falando alto, gritando, não. Em média voz. De Davi. Aí fala assim, quem é que está falando? É Davi. Davi que está falando. Por isso ele fala, ensina-me. Ele está falando assim, ensina-me o caminho da vida. O caminho da vida é qual caminho? Irmã Rejane, já que eu peguei você, vou pegar até o fim. Qual que é o caminho da vida que Davi está falando assim, ensina-me o caminho da vida? Eis-me aqui. O caminho da vida é o caminho da árvore da vida? E o que é o caminho da árvore da vida? É voltar para as regiões celestiais. Não, ele nunca saiu de lá. Ele nasceu aqui. Então não é voltar. No caso, Ensina-me o caminho da vida. Quer dizer, me leva para o céu. Porque a árvore da vida está lá. Ensina-me o caminho que leva à árvore da vida. Me leva para o céu. Não me deixa aqui embaixo. Não me deixa debaixo da terra. Me leva para o céu. Me ensina o caminho. Como que eu chego lá? Entendeu? Me ensina como é que eu chego lá. É igual você pega e fala assim, então segue-me. Me segue que eu vou te levar lá. Me ensina o caminho da vida. Quer dizer, me segue com as minhas atitudes e me segue os meus passos que eu vou te levar para lá. Aí ele fala, ensina-me o caminho da vida, cheio de alegrias em tua presença. Quer dizer, eu estou te seguindo, eu estou em tua presença, te seguindo. E delícias à tua direita perpetuamente. Está vendo? Quando ele fala à tua direita, ele já entendeu que o coração recebe o quê? A elevação de se tornar o primogênito, o braço direito de Yahvé. E é só por isso que ele consegue levar, porque ele se torna forte. Por isso ele fala, à direita, ele precisa ter força para levar eles. Então ele precisa ser revestido. Né? Gratidão. Pode sentar. Fez direitinho, mas faltou mais intrepidez. O caminho. Davi nasceu aqui. Não é um ser celestial. Ele nasceu na terra. Então ele não pode voltar. Ele vai pela primeira vez. Entendeu? Então ele está falando assim, olha, me tirou do Sheol, me levou para onde? Para o seio de Abraão. Agora me leva para o céu, me leva para a árvore da vida, o caminho da vida. Ou seja, as regiões celestiais, aonde habitam os vivos. A árvore da vida. A árvore da vida não está lá? Todos que estão lá não se alimentam da árvore da vida? Então eles têm vida. Me leva para o caminho da vida. Assim seja. Eu vou encerrar aqui a ministração de hoje, em nome do maravilhoso Papai Yahvé. De fato, assim, eu não dou conta de seguir mais, entendeu? Vendo que o básico do básico, os irmãos têm tanta dificuldade, com isso eu fico muito impotente, sabe? Me sinto impotente. Mas eu peço a vocês, como eu sempre peço, ruminem. Pega os versículos, pega a referência da Bíblia que nós fomos orientados. Damos sempre a ênfase, essa aqui você tem que ler na El Shalom, essa aqui tem que ler na King James. Nós estamos formando o entendimento ali como um quebra-cabeça, né? Ontem tivemos a ministração aqui no refúgio. Foi de quanto tempo, irmão de Cleito, a ministração de ontem? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Yahvé chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai
Mas você que gravou e não sabe quanto tempo deu? 40 e poucos. Hã? Não foi você que gravou? 44 e 46. Hã? 44 minutos e 46 Foi você que segundos. gravou? Então, você que gosta de número, você que fica preso em números, você que gravou e não sabe quanto tempo que demorou, tem que ficar atento. Não é assim seu chamado? Igual a irmã Adriana tem um chamado? Então, foi quantos minutos? Conferiu aí? Sim, papai. Foi 44 minutos e 46 segundos. Isso, 44 minutos. Gratidão, pode sentar. 44 minutos. Então, foi rápido. Porque eu não estou querendo muito estender para vocês, porque a assimilação do pouco já está sendo difícil, quanto mais de muito. Entendeu? Do pouquinho. Vocês já estão tendo dificuldade de assimilar? Do pouquinho. Quando é que eu pego e vou ministrar 3 horas? Aí, né? Até agora tem quantos minutos, Chão? 1 hora e 25 segundos. 1 hora e 25. Talvez eu faça isso a partir de agora, ministra pouco para vocês, para ver se vocês aprendem, guardem, ruminem, fiquem mais animados a ruminar. Fala assim, não, eu vou colocar em duas velocidades aqui, ó. Então 1 hora e 25 vai dar mais ou menos uns 30 minutos de ministração. Aí eu consigo ruminar, né? Porque realmente parece uma escolinha do professor Raimundo. Literalmente. Entendeu? Quem lembra da escolinha do professor Raimundo, lembra ao nível dos alunos, né? Tinha um ou outro que era bem dotados, mas o restante falava A e entendia B, né? Falava asfalto e entendia esgoto. Então, nós vamos fazer isso, vamos ver se é assim melhora, né? Em nome do maravilhoso Papai Alcha. Eu fico assim, só com pena de quem é aqueles que já estão querendo alimento mais sólido, porque estão se esforçando, mas infelizmente estou tendo que lançar a rede no fundo, né? Para tentar salvar o máximo possível. A gente começa varrendo lá no fundo, né? Pode falar. Pode. Microfone para você achar. Eis-me aqui, a paz do nosso maravilhoso Papai Alcha, chamado Inês. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Eu falo, papai, que a forma que você ensina ela é perfeita, né? Até por isso que o Espírito Santíssimo fala. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Manda um falar, né? A forma de falar é através de você. E é muito claro, papai, que quando você ministra, assim, não tem nenhum tipo de falar assim, ah, não, aqui eu fiquei confuso, não tem nada, porque o papai é muito didático. A dificuldade, na verdade, é a igreja. Porque na época de Gideão, o povo foi levado às águas, e a intenção era quem bebia água com atenção. Entendeu? Então, muitas das vezes eu vejo seu esforço, é um esforço assim, você dá tudo de você. Eu passo na pele também isso, quando eu vou ministrar, pergunto, não entendo, eu falo assim, será que tem alguma coisa de errado em mim? Será que eu não estou sabendo ensinar? Então, os irmãos que viram aí, quando eu cheguei, a minha leitura era péssima, hoje minha leitura melhorou bastante, porque eu necessito de ler para passar para vocês. Então, papai, o problema não é você, jamais, nunca vai ser. Entendeu? O problema é que a igreja, muitas vezes, não leva a sério isso. Muitas vezes, não bebe água com atenção. E se eles não bebem água com atenção, infelizmente, eles vão ter que arcar com essa responsabilidade, né? Porque o exército foi escolhido, aquela história ali não está ali à toa. O exército foi escolhido da forma, olha só, eles iam para uma batalha, a espada, e ao escolher o exército, da forma que bebe água. Peraí, não era melhor ter colocado eles 1 a 1 para fazer um teste? Por que foi na forma que bebe a água? Você percebe que nem ia usar a espada? Nem ia usar a espada. A espada literal, né? Exatamente. Não ia usar a espada literal. Então, por isso que não foi falar assim, os melhores espadachins vêm aqui. Não, nada disso. Nem ia precisar usar a espada. Exatamente. Então chamou eles para beber água, para ver como que estavam a atenção deles. A atenção deles. E isso que eu falo, porque papai ensinou aqui, ó, meu coração me ensina.
Lá no versículo, depois falou, quem está ensinando? Acabamos de falar. Meu coração ensina. Quem que é o coração? O mensageiro da era de Filadélfia, o ancião. O coração de Davi, ou seja, descendência direta de Davi, que é a minha carne. O fiel, que não verá a cova. Exatamente, entendeu? Aí pergunta, quem é que está ensinando? Meu irmão, isso aí é coisa de Mobral, né? Quando eu pego ali, falar com o irmão Roberto Carlos, é como se fosse assim, ele vai fazer uma prova, quais são as opções? A, B, C e D, eu vou na X, vou na B, vou na... chutando tudo, não está entendendo nada, está chutando. Aí eu falo assim, vamos perguntar para a mãe dele, para ver se a mãe dele está entendendo também. Né? Amo vocês. Mas eu vejo que está deixando a desejar na questão mais importante. Né? A coisa mais importante para vocês. A palavra tem que ser guardada no coração. E a palavra fala que a fé vem para ouvir a palavra de Yahweh, entender a palavra de Yahweh. Não é só ouvir, é entender. Né? Esse é o culto racional. O culto que você entende, você está entendendo, você está tendo entendimento. Quando fala racional, está falando de razão. Razão está falando de entendimento. Senão fica uma ladainha. E é igual um papagaio. Você acha que o papagaio está falando assim? Aquilo que ele está só repetindo, mas não entende nada que ele fala. Papagaio. Está falando totalmente sem razão. Está só repetindo o que ele ouviu, mas não está entendendo nada. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Eu quero que vocês respondam porque vocês estão entendendo a mensagem. E toda essa mensagem vai servir para o dia da batalha. Isso aqui não é um conhecimento vão. Todo esse conhecimento vai ser usado no dia da batalha. E parece que vocês não entenderam isso. Vocês têm que ter o conhecimento, porque no dia da batalha vai ser útil, vai ser importante, vai ser necessário. Exatamente. Né? A palavra fala, papai, meu povo perece por falta de conhecimento. Vai lá, dá um conselho. Eis-me aqui. Aqui em Oséias. Oséias é o quê? Yoshial. Yoshial é o quê? Yoshial. Yayal? Yoshial é o quê? Quem lembra? Adriano. Yaush. Exatamente. Oséias. Yaush. Exatamente, papai. 4, 6 fala assim, ó, meu povo. Eles inverteram. Yosh é Yausha. Shá, Iau. Yausha. Oséias, Yoshial. É Yausha. Né? Que seja, papai. Aí, ó. Oséias, eu até mostrei para vocês que era assim. Oséias, o significado é o quê, irmã Adriana? Ó, Oséias era o quê? Eu não posso, não é a mesma coisa, ficou diferente, mas é parecido. Como é que é? É salvação de Iau para Iau salva. Exatamente. Entendeu? Oséias é salvação de Iau. Mudou o nome para Josué Yausha, que significa Iau salva. Né? Ou seja, a salvação de Iau, agora Iau está salvando, é diferente. Salvação pode ser, a salvação de Iau vai ser daqui a uns milênios. Não, mudou o nome, está falando, Iau está salvando agora. Iau salva vocês. Os irmãos veem como que esse ensino é importante, irmão, porque a palavra que fala, ó, em Oséias 3, 6 fala assim, ó, eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta o conhecimento da palavra.
porquanto foste negligente no ensino. Viu? Foi negligente, não deu ouvido ao ensino do coração. Exatamente, para os irmãos ver a necessidade do ensino, irmão. Da palavra que o papai está nos apresentando hoje. Tem que dar valor, tem que vir para essa reunião assim, nossa, eu estou indo para tudo que eu tenho mais de importante nessa vida. Porque a palavra fala, passará o céu e a terra, mas minhas palavras permanecerão para sempre. Igual o irmão falou muitas vezes, alguns irmãos dão uma visão que não está dando credibilidade. E a palavra fala aqui, ó, eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto foste negligente no ensino. Tá vendo? Negligente significa... Sabe o que é negligente? É não dar o devida atenção. Negligente é isso, é igual no trânsito. A pessoa sabe que aquilo ali é contramão e é negligente, vai a si mesmo. Ah, eu sei que é proibido, mas eu vou a si mesmo. Isso aí é ser negligente, a regra. Então, quando está falando negligente ou ensino, está falando assim, está sendo ensinado, mas não está dando atenção. Exatamente, papai. Aí fala assim, ó, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim. Tá vendo? Tá vendo como é que tá falando do Espírito Santíssimo é duro? Tá vendo? O Espírito Santíssimo é duro. E é por isso que nós temos que ter o temor a Yahweh, porque ele é duro, ele não pode brincar com ele, não fica achando que você é bonzão, não. Mostra humildade e dedicação. No nome do maravilhoso Papai Nosso. Assim seja, assim será. Gratidão, ancião. Nós vamos fazer agora o invocar, vamos concluir a reunião de hoje e vamos ceiar. Mas eu falo isso com vocês, olha, sinceramente, ó, a palavra está muito clara aqui, ó. Se vocês forem negligentes no ensino, Yahweh vai rejeitar vocês. Vai ter que esperar outra colheita. Essa palavra fala que eles que ensinam muitos a justiça. E por exemplo, eu queria arguir a irmã Marinalva na questão do fruto do Espírito mas eu estou dando tempo ainda para ela estudar mais, para não gaguejar, para não fraquejar. Estou dando tempo para ela. Mas você acha que eu vou esquecer? Não, eu vou perguntar. Mas ainda entendo que vai errar e eu não quero que ela erre. Estou dando mais um tempo para ela guardar decoradamente tudo no coração, né? Em nome do maravilhoso Papai Nosso. Vamos ficar de pé em nome do maravilhoso Papai Nosso. Peço a Ti e perdoa o meu povo, o Teu povo, Pai. Tenha compaixão deles, perdoa-os. Peço a Ti, Pai, e trata-os com paciência. No nome do maravilhoso Papai Nosso. Peço a Ti, Papai, que perdoe suas falhas e considera, Pai, de dar novas chances, Pai. No nome do maravilhoso Papai Nosso, peço a Ti, Pai, agradeço
por todo o bem que tem feito por nós e o que fará por nós ainda. Te agradeço por ter revelado a serpente ali ontem e ter sido morta e queimada, protegendo assim as crianças e os adultos. Abençoe, protege, guarda irmão Bento, que foi conduzido para descobri-la e matá-la. E que tudo que estiver oculto, que é para o nosso mal, venha ser revelado e venha ser extirpado. No nome do maravilhoso Papai Yahshua, agradeço e peço que abençoe esse nosso momento. Vamos ter um almoço, que possamos estar em paz, voltar em paz, na Tua presença santa. E abençoe, Papai, a nossa semana. Abençoe todos os trabalhadores que trabalham aqui nesse refúgio, que possam serem protegidos, Papai. Em nome do maravilhoso Papai Yahshua. Que Tu possas abençoar o trabalho da mão de cada um. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, o nosso Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, o nosso Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, o nosso Yahweh. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Yahshua. Gratidão. Voluntários para fazer o cálice.